Esta é a quinta vez que um par de bombardeiros B-52, como a terceira, que é o B-1, outro bombardeiro estratégico, fazem suas rondas. Essas são mensagens diretas ao senhor Maduro. O próximo sinal que o presidente acabou de dar há 3 dias é que resta pouco tempo ao senhor Maduro. Ele pode muito bem embarcar em um Falcon Learjet e ir para Moscou. Ou ele poderia tentar ir para o Irã, ou poderia tentar, porque esses são os únicos países viáveis onde o senhor Maduro poderia fazer uma fuga. Hoje a notícia, digamos, foi sobre esses dois bombardeiros B-12 que se aproximaram das costas venezuelanas, tanto que li na informação que chegaram a apenas 128 quilômetros de uma importante base aérea. O que eles fazem? Você já viu pessoas infelizmente loucas que estão na estrada, correndo em uma estrada para ver quem desvia no último segundo, indo em direção a uma colisão frontal e ver quem desvia, quem é mais corajoso ou não? Bem, isso é feito pelos militares, os russos já fizeram isso, e os americanos com aviões em círculos. Mais um dia em que acordamos com a notícia de que o presidente Trump ainda não decidiu que tipo de ação tomar contra a Venezuela. Dânia, só entre nós não vamos contar para mais ninguém. Isso se chama guerra psicológica. Dois bombardeiros B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos têm sobrevoado novamente águas internacionais no Caribe, aproximando-se das costas venezuelanas. Os aviões operam em padrões de voo visíveis na plataforma de rastreamento civil Flyradar. Lembremos que os B-52 são bombardeiros estratégicos de longo alcance, sendo um dos aviões mais icônicos da aviação militar. Desta vez, sobrevoaram a apenas 128 quilômetros da base aérea Libertador, localizada em Palo Negro, no estado de Aragua, na Venezuela. E em meio à crescente pressão militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, o chefe do Comando Sul, almirante Alvin Halsey, visitou o navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima para supervisionar as operações contra o narcotráfico. A inspeção ocorre justamente algumas semanas depois de ele anunciar sua aposentadoria, que será no final de 2025. Mas também há momentos em que Washington pressiona e intimida o regime de Nicolás Maduro. E nesse cenário que mantém a atenção não só dos venezuelanos, Washington move outra peça, o USS Gettysburg, que nas últimas horas zarpou de Porto Rico. O cruzador de mísseis guiados partiu recentemente do porto de San Juan como parte de uma importante operação estratégica cuidadosamente planejada que fortalece ainda mais a presença dos Iowa na região do Caribe. O navio, com mais de 500 tripulantes a bordo, participará da missão, que inclui patrulhas, cooperação com aliados regionais e exercícios conjuntos. Segundo a Marinha do Cimero, o objetivo do destacamento é garantir a estabilidade e dissuadir ameaças. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, almirante Alvin Ross, está na Guiana, ou seja, ele deu continuidade a essas visitas e foi à Guiana para se encontrar com oficiais militares de alta patente e autoridades do país. O objetivo do encontro é fortalecer a aliança histórica de defesa entre os dois governos e reafirmar o apoio de Washington à integridade territorial da Guiana. Lembrem-se de que há uma disputa não resolvida entre a Guiana e a Venezuela. Para falar sobre o nosso cenário no Caribe, para falar sobre o que foi notícia hoje, quero dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado. É Octávio Pérez, coronel aposentado da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi oficial de inteligência. Coronel Pérez, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco hoje. Obrigado pelo convite, Dânia. Gostaria de começar, acho que é a nossa primeira conversa, com a sua opinião em relação a esses últimos movimentos realizados pela administração do presidente Trump nesse tabuleiro estratégico que parece ter se estabelecido no Caribe. Pense que isso é um cronograma em que uma peça vai sendo colocada sobre a outra. A primeira coisa que foi feita no mês de fevereiro foi listar inúmeras organizações que foram classificadas como transnacionais, entre elas o Trem de Aragua e o Cartel de Los Soles, além de outras 6 ou 7 que existem no México e mais 2 ou 3.
Em seguida vem outra peça, que é colocar 50 milhões sobre a cabeça do senhor Maduro, que não é considerado presidente e se reitera o fato de que não é o presidente legítimo da Venezuela. E continua assim quando chegam os 3 primeiros couraçados, já são 7. Você acabou de falar do Georgetown, que são 8 couraçados, cada um com quase 150 mísseis de cruzeiro. Já estão a caminho nestes dias o Gerald Ford, que é o porta-aviões, com um par de reatores nucleares mais modernos que a frota americana possui, com outros 90 e tantos aviões e helicópteros. Já tem o Iwo Jima, que é o que o comandante estava visitando em, como é que chama? No Caribe hoje para inspecionar a tropa. O Iwo Jima tem aviões Osprey, que são aviões de assalto, decolam verticalmente e conta com um contingente de 4.500 fuzileiros navais. Em outras palavras, você está montando o quebra-cabeça e cada vez que você coloca mais peças no tabuleiro, vai enxergando melhor do que se trata o quebra-cabeça, se é uma paisagem ou uma maquete de alguma coisa de frutas. E o que acontece? Quando você já tem 14, 16% de toda a força de ataque da Marinha dos Estados Unidos no Caribe, isso precisa estar te enviando sinais. Ao mesmo tempo, não só no Caribe, mas também no Pacífico. Já são 17, 16 missões, nas quais mais de 62 pessoas foram abatidas. De algumas pessoas que os chamam de pescadores. Eu gostaria de ter um barquinho desses, de fibra, com 5 motores ou 4 motores de 250 cavalos de potência, que custa $500.000. E nem sequer há um anzol no barco, mas ainda assim tem gente que os chama de pescadores. E quando você assiste aos vídeos e começa a perceber que as pessoas precisam entender que há interceptações de comunicações que mostram que estão saindo. Quando um submarino é detectado a 1.000 quilômetros da costa de Lisboa, em Portugal, e quem estava dentro do submarino? Um venezuelano, 2 equatorianos e um colombiano. O que prova que realmente tem sido uma força transnacional, ao posicionar 14% da sua força militar nas costas. Você acabou de falar do B-52. Esta é a quinta vez que um par de bombardeiros B-52, como a terceira, que é o B-1, outro bombardeiro estratégico, fazem suas rondas. Isso é o que se chama de manobras de treinamento e de ir para a área de operações. Essas são mensagens diretas ao senhor Maduro. Os Estados Unidos não têm nenhuma intenção neste momento de entrar com fuzileiros navais e fazer uma guerra na Venezuela, mas sim está se falando, além das embarcações que já fizeram isso, que elas tenham que mudar a rota. Veja o que aconteceu quando as primeiras 8 ou 6 embarcações no Caribe foram destruídas, que de repente estamos vendo movimentos laterais por terra em direção ao Equador. E também estamos vendo mais barcos e submarinos. 70% das drogas que chegam aos Estados Unidos vêm pelo Pacífico, muitas delas em submarinos que partem da Colômbia e do Equador. Então, quando se fala da operação, ela afeta o dinheiro do Cartel dos Sóis, o Trem de Aragua. E esse é o objetivo principal. Objetivo número 2. Se por acaso alguém conseguir entrar, procure, encontre um indivíduo do Cartel dos Sóis, seja o Sr. Maduro, seja o Sr. Diosdado Cabello, seja o Sr. Padrino, pois será muito bem-vindo. Com um macacão, o que chamam de macacão, ou seja, com um desses uniformes laranjas no Tribunal do Distrito 11 em Nova York, ficam muito bonitos, acusados por crimes de narcotráfico, que têm seus delitos. Então há uma postura militar muito evidente, já estamos indo para 2 meses, isso é outro sinal. Na primeira administração, o presidente Trump também mandou fazer uma demonstração militar, mas em 3 semanas acabou. Quando você vê que isso dura 2 meses, 3 meses, 4 meses, o cerco vai se fechando para o senhor Maduro. Quando você vê que houve uma interceptação de comunicações e por pouco o piloto de Maduro, em um de seus aviões, foi feito girar para um lugar diferente e depois percebeu um pouco tarde. Isso está te dizendo que há muitas operações acontecendo em conjunto. Então qualquer coisa é viável no tabuleiro. Isso é como ter 4 jogadas no xadrez que você pode executar porque todas as peças estão em posição.
E é isso que está acontecendo agora, neste momento, vamos ver se acontece. Com tudo isso, o próximo sinal que o presidente acabou de dar há 3 dias é que resta pouco tempo ao senhor Maduro. Então ele está lhe dando uma porta aberta, ele pode muito bem embarcar em um Falcon Learjet e ir para Moscou. Ou viver com Bashar al-Assad, que está no 6º andar de um hotel de luxo em Moscou. Ou ele poderia tentar ir para o Irã, ou poderia tentar, porque esses são os únicos países viáveis onde o senhor Maduro poderia fazer uma fuga. A retificação da unidade de Trinidad e Tobago, que está permitindo abrigar o que chamam de port calls, visitas, de vários dos couraçados. Vimos como a França também enviou 2 navios de guerra para ajudar nessa troca na guerra contra o narcotráfico, porque também a ilha de Martinica e Guadalupe são vítimas da passagem de drogas para a Europa. E assim estamos vendo como a cada dia aparece mais uma peça no tabuleiro e como o quebra-cabeça está tomando mais forma. Sim. Agora, a notícia de hoje, por exemplo, que circulou, você fez uma descrição de tudo o que vem acontecendo. Hoje a notícia, digamos, foi sobre esses 2 bombardeiros B-12 que se aproximaram das costas venezuelanas, tanto que li na informação que chegaram a apenas 128 quilômetros de uma importante base aérea. O que eles fazem? Digamos, esses bombardeiros? Porque há quem sustente que eles buscam, ou há quem pense que buscam, uma resposta que lhes permita agir? Ou seja, algum desses incidentes pode acontecer quando há um cenário desse tipo? Bem, deixe-me te explicar algo em relação à milícia. Primeiro, eu estive estacionado na Coreia no ano de 80, e para aqueles que estiveram estacionados durante a Guerra Fria na Alemanha, há um estreito na Alemanha Oriental chamado Estreito de Fulda, o Fulda Gap. Os russos tinham o costume do que se chama na milícia de silêncio de escuta de rádio, que significa que, de repente, as unidades seguem uma disciplina em que ninguém fala pelo rádio. E então saem 4 ou 6 divisões da Polônia, da Tchecoslováquia, de várias regiões da Bielorrússia e se dirigem para a fronteira com a Alemanha Ocidental, e ao chegar à fronteira eles paravam. Qual era o propósito disso? Quando você dizia, aqui vem o ataque, porque estão chegando 24 mil, 30 mil homens em tanques que passaram 2 dias e meio avançando até a fronteira, o que isso faz é testar quanta disciplina o inimigo tem, quais radares são ativados, quais unidades são enviadas para suas posições de combate. Em outras palavras, isso é um jogo do que chamam de chicken, como dizem os americanos, para ver quem recua primeiro. Você já viu pessoas infelizmente loucas que estão na estrada, correndo em uma estrada para ver quem desvia no último segundo, indo em direção a uma colisão frontal e ver quem desvia, quem é mais corajoso ou não? Bem, isso é feito pelos militares, os russos já fizeram isso, e os americanos com aviões em círculos. No Ártico já houve invasões. No espaço aéreo da OTAN, é isso que estamos ouvindo esses dias. Isso é muito comum entre as Forças Armadas, tentar ver a reação para detectar como seria, caso haja um ataque, caso seja necessário fazer algo, quais são os pontos-chave, como se comunicam, a quem se notifica. Tudo isso é um rastreamento, é como eu te ver caminhando pela rua e perceber que todos os dias você faz o mesmo caminho para na mesma cafeteria para tomar seu cafezinho antes de entrar no escritório. É isso que se faz com esse tipo de manobra. Agora, por outro lado, você mencionou o quebra-cabeça, o cenário vai se formando, o quebra-cabeça vai sendo montado. Evidentemente, ninguém tem uma bola de cristal nessa circunstância. Você mesmo aponta, é como ter tudo o que é necessário no cenário. Mas nesse quebra-cabeça ou nesse cenário, o que você percebe a partir da sua experiência? Bem, primeiro você está dando a um ditador narcotraficante um crime, oportunidades para aquele que o povo venezuelano já disse nas eleições que 70% votou contra ele, que está na hora de ir embora. E você pode ir embora tranquilamente, ninguém vai fazer nada com você, saia do país. Foi assim com Idi Amin Dada, foi assim com Papá Duvalier e Baby Doc Duvalier, que foram para as costas da França.
Duvido muito que esse homem vá para as costas da França, mas como te disse, ele tem a Turquia, Erdogan também já lhe ofereceu uma vez, tem o Irã e tem a Rússia como opções para esse país. Ou seja, estou deixando a porta aberta para você, para que você faça um mutis e saia, como se diz, pelo palco, exit left, saia pela porta direita do teatro. Número 2. Se você não fizer isso, vou continuar estrangulando os recursos do seu negócio que te mantém no poder. Quanto mais for se destruindo a arquitetura do narcoterrorismo, menos dinheiro haverá para repartir, menos dinheiro haverá para poder manter suas tropas de choque, toda a infraestrutura beligerante que está dentro do país suportando o que está acontecendo na Venezuela. Ao mesmo tempo, é uma infraestrutura que repercute no que está acontecendo na Colômbia, em todos os países. 7 milhões de venezuelanos deslocados, muitos deles que estão até mesmo invadidos por membros do Trem de Aragua em toda a América Central e do Sul. E essa desestabilização começa a romper o organograma quando não se pode continuar pagando para reter tudo isso. E, embora não acreditem, o objetivo número 1, que é a guerra contra o narcotráfico e essas organizações transnacionais, que segundo as leis internacionais do Código de Genebra, assim como os talibãs, e alegam que, ao cair, não tem direito a julgamento. Por isso, alguns dizem que essas são execuções transnacionais e extrajudiciais, pois esses indivíduos não têm respeito, não têm porque não estão lutando pela pátria de ninguém, não estão lutando por eles, mas sim pelo seu dinheiro e pelo seu negócio. Assim, o que vimos com o submarino de Portugal, com 3 nacionalidades em um submarino, que coincidência. O que isso te diz é que é um crime organizado. Quando você tem cartéis mexicanos operando no Equador, quando você tem esse tipo de organização transnacional que não é de agora, isso já acontece há anos, senhores. Vocês, colombianos, já viveram isso. Vocês viveram isso depois que o cartel de Medellín e de Cali caíram. Os mexicanos estão envolvidos na Colômbia, no Equador, na Venezuela. Vimos como as pessoas se infiltraram, como se chama, do Hezbollah procurando passaportes. Há inúmeras atividades ilegais que mantêm Maduro no poder, que sustentam todo esse crime. Imagine quando esse dinheiro começa a faltar e começa a diminuir a demanda por essa droga que não está chegando. Um submarino com 1,7 toneladas, que são 2.800 libras. Multiplica isso dividido por 2,54 quilos. Isso é um impacto tremendo na economia do narcotráfico. E é aí que realmente vai haver uma operação. Agora, existe a possibilidade de que, em uma interceptação de comunicações, encontrem o indivíduo fora da capital ou fora de uma cidade e haja uma operação que existe, com forças especiais. Houve um incidente em 2013, em Trípoli, na Líbia, onde fomos resgatar um indivíduo que havia sido o autor intelectual do bombardeio das embaixadas no Quênia e na Tanzânia em 1998, da Al-Qaeda. E naquele momento não foi disparado um único tiro, 8 homens chegaram. Eles esperaram ele chegar do trabalho e às 6:30 da manhã o capturaram, colocaram-no em uma van e em menos de 24 horas ele já estava nos Estados Unidos com um macacão laranja. E essa também é outra possibilidade do que pode acontecer nessa área. Como militar que o senhor foi, pergunto, confundir faz parte da estratégia? Vou explicar. Um dia podem nos dizer, é iminente um ataque, digamos, em território venezuelano de qualquer tipo. Outro dia perguntam ao presidente Trump, e se há alguma ação contra a Venezuela, ele responde laconicamente, não. Outro dia voltam a perguntar e ele diz, mas afinal, quem seria eu se dissesse a vocês o que estamos pensando? Mais um dia em que acordamos com a notícia de que o presidente Trump ainda não decidiu que tipo de ação tomar contra a Venezuela. Voltamos à questão, é iminente, a confusão faz parte da estratégia militar. Dânia, só entre nós não vamos contar para mais ninguém. Isso se chama guerra psicológica. Operações psicológicas. Guerra psicológica. A guerra psicológica é como te colocar numa situação difícil sem saber qual será o próximo passo. E como já dissemos, tenho tudo o que preciso para fazer tudo o que estiver ao meu alcance.
E se você se mexer e pisar em um ovo, eu te pego. E é aí que está a questão. Há informações que são verdadeiras, há informações que servem para confundir e há informações para te fazer agir. Você, do lado de quem recebe a notícia, pode analisar, como dizem os americanos, é um blefe? Está lançando uma cortina de fumaça ou é verdade? A questão é que aí estão os elementos para fazer tudo o que falamos. Então você decide o que quer fazer. Quanto tempo Maduro pode aguentar se, digamos, olha, vamos fazer uma correlação. Hoje em dia, a Ucrânia, com seus drones, destruiu 20% das refinarias na Rússia. E estamos falando de drones que vão milhares, 1.000 quilômetros para dentro. Já não há gasolina na Rússia, já existem problemas internos na Rússia em relação à produção e às refinarias. Imagine se nós, em 3 meses, afetarmos de 30% a 40% do narcotráfico que está entrando nos Estados Unidos dessas intervenções, não apenas no Caribe, mas também no Pacífico. Porque quem não entende isso, os Estados Unidos, colaborando com a Marinha de Guerra da Holanda, que é quem protege Aruba, Bonaire e Curaçao, tem estado por mais de 35 anos realizando essas operações, apreendendo uma grande quantidade de drogas sem disparar um tiro, em muitos casos. Ou seja, isso continua funcionando por conta própria também. E o que fizemos foi colocar tantos navios que agora eles são obrigados a buscar outras rotas. E é aí que estamos vendo as mudanças, os movimentos que estamos percebendo que estão acontecendo. Novamente para o Equador, o que estou te dizendo com tudo isso é que chegará um momento em que não será viável permanecer na Venezuela para o senhor Maduro e seus capangas que estão no negócio do narcotráfico. Essas organizações transnacionais, quando você me diz que fico aquém, em outras palavras, ele será o titular no cartel dos sóis, mas se quem está por trás disso, que não sabemos quem é, cuidado para não ser alguém ainda maior que ele, disser já não nos convém. Essa pessoa também pode tomar uma atitude em relação ao senhor Maduro? Entendo perfeitamente. Coronel Pérez, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer tê-la no programa. Obrigado pela sua explicação. Obrigado a vocês pelo convite, como